Olá, seja bem-vindo a essa série de vídeos da Semana do Planejamento. Aqui no Professor Inclusivo, nessa semana, que é a semana inicial de aula, de período, de bimestre, de trimestre também, para quem segue trimestre, nós sabemos que os professores têm algumas dificuldades para poder lidar com alguns aspectos quando eles recebem alunos surdos incluídos. Então, durante essa semana, você vai ver aqui alguns vídeos sobre como lidar com alunos surdos dentro de salas inclusivas. Então, se você ainda não está inscrito aqui no meu canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber todos os nossos vídeos em primeira mão. Também curte esse vídeo e manda um professor lá da sua escola que também precisa saber dessas informações. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o primeiro passo, o que fazer, como começar quando você descobre que na sua turma, esse ano, esse período, esse trimestre, você tem um aluno surdo. Então, como começar? O primeiro ponto é que você precisa conhecer esse surdo. E quando eu falo conhecer, não é saber coisas pessoais, mas saber como que ele lê, como que ele escreve e se ele tem uma boa interpretação, se ele entende bem as coisas escritas, as informações escritas ou o que é sinalizado para ele. Esse momento de fazer essa análise, de receber esse diagnóstico, pode ser feito tanto pela equipe pedagógica da escola, quando recebe essa matrícula, descobre que é um aluno surdo, então chama essa família e o surdo, ou então chama só o surdo para poder conversar e faz essa análise, ou pode ser feita também por você, professor. Às vezes é muito comum que os professores esperem que o intérprete saiba de tudo, e realmente o intérprete ele tem essa facilidade de conseguir essas informações, porque conversando ali com o surdo, ele já vai pegando essa informação. Só que o que eu vou defender muito esse ano aqui, você vai ver isso aqui no meu canal, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no Facebook, é que cada setor faça a sua parte. Então, assim, o intérprete ele não é responsável por fazer esse diagnóstico a respeito do surdo, e sim a equipe pedagógica, ou se a equipe pedagógica falhar nessa parte e não fizer, você pode fazer, professor. É óbvio que o intérprete vai estar presente, ele vai interpretar, vai traduzir ali o que você precisar. Mas é bom, já desde o início, você conseguir separar bem as funções de cada um. Então, imagine lá que o setor pedagógico, se você é pedagogo, você faz parte desse setor, você descobriu que tem um aluno surdo, a secretaria informou para você que vocês vão receber um aluno surdo esse período. Pode ser um aluno que já estudou ou um aluno novo na escola. E aí vocês precisam conhecer esse aluno. Então, o que você vai fazer? Você vai chamar esse aluno para uma reunião, vai informar o intérprete, olha, tal dia nós vamos ter uma reunião com esse aluno, nós vamos precisar de você aqui. Informa para ele o horário. E aí, quando esse aluno chegar lá, você tem algumas opções para poder sondar. Tem várias informações que você precisa saber sobre o grau de perdas, ele vai precisar apresentar laudo por causa da secretaria. Também se ele utiliza aparelho auditivo, se ele é implantado. São informações assim mais para o setor pedagógico, porque a escola precisa de uma infraestrutura específica quando o aluno é implantado e vai precisar ter um retorno melhor dessa informação auditiva, usa aparelho, ou quando não, ele é só usuário de Libras. Mas isso fica para outro vídeo. Outro vídeo eu explico melhor e dou mais detalhes sobre isso. O setor pedagógico vai fazer esse diagnóstico, mas tem uma parte desse diagnóstico que é uma informação importante para os professores, que é essa informação sobre o conhecimento escrito, conhecimento de leitura em língua portuguesa e em Libras que esse aluno tem. Então vamos lá. Primeiro, conhecimento de leitura. O que você pode fazer para poder saber como que esse aluno, em qual nível que esse aluno está na leitura? Você pode dar um texto de boas-vindas, um texto simples de boas-vindas. E entrega esse texto escrito, impresso, para esse aluno ler. E pede, você pode ler em Libras?
E esse aluno vai olhar o texto e vai começar a fazer uma leitura. Nós temos algumas situações que podem ocorrer. Tem aluno que vai falar, ó, não sei, não consigo ler esse texto. E tem aluno que vai tentar fazer aquela leitura. Um recurso que você tem é fazer, sublinhar, grifar, passar um marca-texto, vou botar aqui um marca-texto mais claro, passar um marca-texto nas palavras que ele conhece. Então, você pode fazer um combinado com o intérprete. Olha, eu vou pedir para ele ler esse texto e eu quero que você marque no texto quais as palavras que ele sabe o sinal. Independentemente se ele fez na ordem que está ali na frase ou não. É normal, se ele tiver um entendimento maior da gramática da Libras, que ele vai ler a frase e vai sinalizar de acordo com a sintaxe da Libras. E isso é ótimo, saber que ele consegue fazer isso. Não tem problema. O que nós queremos saber é se daquele texto que tem lá umas 100, 150 palavras, aquele parágrafo de saudação para poder receber ele na escola, quantas palavras que ele consegue ler. Então, aí, o intérprete pode ir olhando, né, ele sinalizando e marcando quais palavras que ele sabe. Dessas 150 palavras desse texto, vamos imaginar assim, um texto pequeno, é muito comum que o surdo, quando ele não tem um entendimento da leitura em Libras, de como verter um texto em língua portuguesa para um texto em Libras, é comum que ele fale a escola, um prazer, não sabe como é que é receber, aí fala receber você aqui. Aí aquilo que ele fizer soletrado, que é uma palavra que tem um sinal, não marca na folhinha, porque ali indica que ele não sabe aquele sinal. A não ser aquelas palavras que o sinal é uma soletração rítmica. Então, aí você pode marcar. E essa primeira leitura vai nos dar algumas informações importantes. Porque quando ele faz assim, a escola, essas palavras aqui não tem uma significação importante em Libras. Então, você pode até marcar para poder saber, mas ela não é significativa. Então, vamos imaginar uma frase. A escola tem o prazer de receber você como nosso aluno em 2020. E aí, ele só sabia a palavra escola e aluno. Ele falou, a escola. Às vezes, ele sabe o que é ter, né? Então, a escola tem prazer em receber você como nosso aluno 2020. E aí, ele só conseguiu alguns sinais. Escola tem aluno 2020. Depois, quando você observe o que ele conseguiu sinalizar, pensa nessas palavras. Escola tem aluno 2020. Se eu falo assim que a escola tem aluno 2020, é o mesmo sentido? Será que o sentido original e o sentido do que ele sinalizou está afastado ou próximo? O que ele sinalizou está afastado ou próximo do sentido original? Se estiver próximo, esse aluno tem uma boa leitura. Se estiver mais ou menos, é uma leitura mediana. E se estiver afastado, nós sabemos que é uma leitura aí que é pouco desenvolvida. Mas você vai olhar nesse parágrafo todo, o que ele conseguiu captar, o que ele conseguiu entender. Então, ele consegue, o primeiro ponto, ele consegue ler sozinho? Ele consegue ir vertendo aquela informação em língua portuguesa para Libras? Consegue compreender? Ele conseguiu, em cada uma das frases, interpretar a palavra-chave ou as palavras que são palavras-chave daquela frase? Quantas palavras ele lê com autonomia? Então, tinha 150 palavras naquele parágrafo.
ele conseguiu entender 75%, conseguiu entender 50%, conseguiu entender menos do que 50%. Então, essas são informações importantes. Depois que você passou essa parte da leitura, uma informação aqui que eu esqueci de passar. É normal que esse aluno, quando está lendo, tem dúvidas. E aí ele pode e vai perguntar para o intérprete assim, aqui está escrita a palavra estabelecer. Ele fala assim, estabelecer é o quê? E perguntar. Essas palavras que ele pergunta, deve explicar, mas elas não vão entrar com um grifo, porque são palavras que ele não conhece. Depois, faça uma pergunta que ele deva responder. Então, por exemplo, quais são as suas expectativas para estudar aqui em 2020? O que você espera da escola? Ou o que você espera da nossa disciplina? Você, vamos supor que eu seja uma professora de biologia. Você gosta da área de biologia? Você tem curiosidade a respeito dos seres vivos, do corpo humano, das células? E aí, essa pergunta vai ser, você mesmo vai falar em português e o intérprete vai traduzir. Por quê? O que nós queremos saber é se ele entende as informações sinalizadas. Então, o intérprete vai sinalizar e você vai observar se ele conseguiu responder, se ele conseguiu entender aquilo que foi sinalizado. Porque, por vezes, nós temos alunos que conseguem entender a informação sinalizada e não conseguem entender a informação em língua portuguesa. Porque ele convive no meio dos surdos, tem uma proficiência da própria língua que é mais avançada, mas da língua portuguesa não. Então, você quer entender, será que ele entende Libras? Agora, se o intérprete sinalizou e o surdo não entendeu, aí precisou sinalizar mais outra vez, buscar um classificador. E aí, essa repetição da fala, da interpretação, você já vai perceber o quê? Que esse aluno tem dificuldade também na Libras, em entender a sua própria língua, ainda não é proficiente na língua. Então, isso já é mais uma informação para depois você preparar seu material. Ou seja, ele precisa de mais recursos visuais, ele tem uma dificuldade em entender só a informação que é sinalizada, oralizada e sinalizada. Então, faz essa pergunta simples, que é o segundo passo, e pede para ele responder. Você precisa de ter uma noção sobre como que ele escreve. Então, peça para ele primeiro sinalizar, para poder ver a sinalização dele, o uso de sinais, se ele tem uma sinalização fluida. E depois pede assim, você poderia responder aqui por escrito para mim? E aí deixa ele escrever da forma dele. Por quê? Você precisa ter um parâmetro para poder entender como que ele responde. Eu já trabalhei com professores que questionavam, né, e falavam com a gente, esse aluno aqui escreveu assim na prova. E ele tinha dúvida se era o aluno ou se era o intérprete. Mas ele não tinha nenhum parâmetro, não tinha nenhum texto. Como que se diz? Vem o sinal na mente, mas não vem a palavra. Ele não tinha nenhum texto de produção própria desse aluno para poder comparar. Então, é necessário que no início do período, junto com o material que a orientação pedagógica vai passar para o professor, que você também tenha um texto desse aluno para você ter uma noção de como ele escreve. Então, esse texto aqui é uma boa opção. Pedir para ele falar as expectativas dele, ou na escola, ou na sua disciplina. E ali ele vai escrever. Pode ser que ele sinalize bastante, mas na hora de escrever, dê uma trava. Só que aí, quando ele vai sinalizar, o intérprete vai fazer a versão voz. Então, você já vai ter uma noção de como que ele organiza as informações na mente, como que ele consegue organizar o discurso dele em Libras. Então, você consegue ver como que é o entendimento dele e como que ele escreve.
E quando ele escrever, você vai poder comparar. Peraí, ele falou isso, isso, mas na hora de escrever foi uma escrita bem mais reduzida. Então, isso vai te orientar bastante. E você vai conseguir entender se ele tem uma boa compreensão dos conteúdos, do que é falado para ele. Ou se é um aluno que ainda está bem inicialmente, no estágio bem inicial dessa compreensão, que precisa de muito estímulo. Ok, Priscila, fiz isso que você falou, a leitura do texto, fizemos também a parte de escrita, de compreensão, e ele já respondeu. E agora, o que eu faço? Analisa esse material. Porque nós temos 3 níveis. Um aluno que tem uma boa leitura escrita, ou seja, ele conseguiu ler bem o texto, ele conseguiu escrever o texto assim. A escrita do surdo é uma escrita diferente, porque ele está num período intermediário, ou inicial, intermediário, avançado, né? Mas ele tá ali entre 2 línguas. Então, ele pode confundir a sintaxe das 2 línguas, pode misturar essa sintaxe. Na Libras, nós não utilizamos muitos sinais de conjunções, por exemplo. Então, o texto, quando ele fizer frases que são subordinadas ou que são coordenadas, é comum que essas frases apareçam soltas e truncadas no texto, porque elas não estão com os seus conectores corretos. Então, pode ser que a escrita dele esteja falhada. Então, nós temos o nível 1. Aquele aluno que tem uma boa leitura, boa compreensão, boa escrita, que lá no texto que você passou, ele entendeu e sinalizou mais do que 75% daquele texto. As palavras que ele conseguiu ler são palavras-chave daquele texto. Ele conseguiu pegar a essência do que você estava falando. Nós também temos o nível 2, que são alunos que têm uma leitura, uma escrita, uma compreensão mediana. Ou seja, ele conseguiu 50% até 74% de leitura e compreensão daquele texto. Na escrita também, dá para entender o que ele escreveu, mas assim, você que é ouvinte, que não tem muito contato com surdo, pega aquele texto e fica assim, deixa eu entender aqui, peraí que eu vou entender, pede uma ajuda pro intérprete, porque sabe assim que tá faltando bastante coisa. Dá para entender, mas tá faltando bastante coisa. Nós temos o nível 3, que é uma leitura e uma escrita pouco desenvolvida, que é aquele aluno que conseguiu entender menos do que 50%. Ele não conseguiu entender nem a metade do sentido do que você estava falando. Não conseguiu escrever nem a metade daquilo que ele mesmo sinalizou. Ele fez um texto ali sinalizado por cerca de 1-2 minutos, mas só conseguiu escrever 2 frases. E frases simples, frases sem os conectores, frases assim, num nível bem aquém do que a sinalização que ele fez em Libras. Ou até mesmo se ele fez uma sinalização bem aquém também, uma sinalização bem resumida, sem uma informação assim mais complexa sobre o que você perguntou. Quando você consegue entender como que esse aluno você pode planejar melhor a sua aula. Porque um aluno que tem uma leitura e uma escrita, uma compreensão avançada, mais do que 75% daquele texto, ele, por vezes, em sala de aula, vai conseguir compreender, mesmo sem você fazer muita alteração na sua forma de ensinar. É por isso que alguns professores chegam para mim e falam assim, eu já dei aula para um surdo aqui há uns 2 anos, ou lá em outra escola, e ele entendia tudo, tá? Não precisava fazer adaptação nenhuma. Existem sim. Porém, existem surdos que são medianos na questão da leitura e da escrita. Então, na sua aula, você explica e ele faz essa expressão assim, às vezes nem mostra nem o dente, né? Aí você pergunta, entendeu, ele?
Aí quando vai para o exercício, ele não sabe responder. Porque na realidade ele não entendeu e às vezes tem vergonha de te falar que não entendeu. Não sabe como expor isso. Então essa é uma realidade muito frequente. Para poder terminar, porque esse vídeo aqui já está ficando longo, nós temos as questões do aluno que tem um desenvolvimento, uma compreensão pouco desenvolvida da leitura e da escrita. E aí você precisa, tanto para o aluno mediano quanto para o aluno pouco desenvolvido, buscar mais estratégias visuais. Para o aluno que já tem uma boa leitura escrita, não é que você não precisa, é que você vai sentir que não há tanta dificuldade. Só que, se ele é um aluno surdo, ou se é um aluno surdo, tanto surdo sinalizado quanto surdo oralizado, ele precisa de recursos visuais. Eu fiz um post ano passado lá no meu Instagram e várias pessoas que são surdos oralizados, né? Ou até surdos bilíngues me falaram sobre isso, sobre a dificuldade que eles tinham em sala de aula, porque às vezes perdiam algumas palavras que o professor falava e o professor nunca fazia uma aula com recursos visuais, porque o recurso visual, ele diminui o caminho que tem entre o conceito e a palavra que foi utilizada. Ele aproxima, ele facilita aquilo. Depois eu vou fazer aqui um outro vídeo sobre isso, sobre a importância dos recursos visuais. Então, o ideal é que você pense nesse aluno mediano. Ah, eu não sei, Priscila, não foi feito esse diagnóstico, eu não sei como que esse aluno lê e escreve, então pense num aluno mediano, um aluno que precisa de recursos visuais para entender melhor esse conteúdo. Então, no próximo vídeo eu vou falar com você sobre quais recursos visuais você pode utilizar para a sala de aula, para ajudar esse aluno a entender melhor o seu conteúdo. Então, espero que você tenha gostado. Passe esse vídeo lá para a equipe pedagógica da sua escola, passe esse vídeo para os professores da sua escola, porque às vezes nós erramos porque nós não sabemos o que precisamos fazer. Se você já conhece esse aluno, você já sabe se você precisa de vários recursos ou só de alguns recursos, você já consegue ver se ele vai conseguir fazer dever de casa ou não. E essa semana eu vou aprofundar mais nesse assunto. Se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo, compartilha. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal. E fica ligadinho nos próximos vídeos dessa semana do planejamento. Tem dúvida? Coloca aqui nos comentários, porque nos próximos vídeos eu vou responder a sua dúvida. Tá bom? Tchauzinho, até mais.